Boa noite a todos, boa noite a todas. Que Jesus possa nos abençoar hoje mais sempre. Vamos dar continuidade ao estudo, às reflexões do livro Pensamento e Vida por Emmanuel, pedindo a Deus Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos fortaleça cada vez mais por mais essa oportunidade. E neste exato momento vamos agradecer a Deus, a Jesus, por dar essa oportunidade de continuar mais um estudo do livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Hoje o capítulo 10, Entendimento. Mestre Divino Amado, aqui estamos, Senhor, te agradecer por mais essa oportunidade. Agradecer aos benfeitores espirituais que nos auxiliam, nos ajuda, que nos orienta e que nos ampara. Abençoa, Mestre, a cada coração, a cada irmão, a cada irmã que neste momento se conecta a Ti e a todos nós neste momento oportuno de aprendizado. Envolve cada um nos seus lares, que os Teus mensageiros de luz, Mestre, possa abençoar todos que irão conectar conosco nesse estudo, nessa reflexão, e os que no futuro, mais adiante, irão assistir essa live. Que Deus Jesus possa nos fortalecer, nos auxiliar, nos ajudar, nos amparar, cada vez mais, hoje, amanhã e sempre. Muita paz e muita para todos. Bem, meus amigos, meus irmãos, vamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje com mais uma lição, do livro Pensamento e Vida por Emmanuel. Na noite de hoje vamos estudar o capítulo 10, Entendimento. E o benfeitor espiritual Emmanuel, ele deixa a seguinte reflexão para todos nós. O cultivo do campo não prescinde do arado, com que sucurar o corpo da glebe. Ou seja, para o agricultor se faz necessário ele preparar, o arado, preparar a terra. Para quê? Para que ele possa plantar, para que ele possa levar a semente, jogar as sementes e possa brotar no futuro. Não é diferente o espírito preso ao corpo, Ele tem que cuidar do corpo, zelar o corpo. Para quê? Para que ele possa permitir que o espírito venha desenvolver as suas potências cada vez mais, para que ele possa crescer, evoluir a todo momento e a todo instante. E Emmanuel continua a dizer: o estatuário percorrerá ao buril para o aperfeiçoar o mármore, a ideia criadora que lhes inflama a cabeça. Ou seja, cada um de nós idealizamos e plasmamos nossas ideias, os nossos objetivos. E não é diferente para o marmoeiro, o estatuário, o que irá esculpir o mármore e desenhar o modus, a forma e o objeto que lhe vem à cabeça. Ele vai pegar, ele vai moldar, ele vai lixar, ele vai deixar tudo arrumadinho de acordo com o que vem na sua mente, na sua cabeça, das suas ideias. E não é diferente com todos nós. Nós moldamos a vida que queremos, já nos diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida. O que é que nós queremos? O que é que nós desejamos? O que é que nós estamos precisando? Se faz necessário refletir, analisarmos para que possamos aproveitar as oportunidades de poder cada vez mais moldar o que nós queremos, o que nós desejamos para nós, de podermos cada vez mais trabalharmos em nosso melhoramento, o nosso crescimento. E acima de tudo, precisamos fazer com que as pessoas, nós possamos melhorarmos, moldarmos os nossos pensamentos, nossas condutas,
reflexões do nosso Senhor Jesus Cristo, porque se torna impossível, né, ler, estudar o Evangelho do Cristo e não praticar. Seria os falsos cristos, os falsos profetas, como ele diz. Portanto, precisamos moldar, né, preparar o nosso caminho, a nossa evolução, para que a gente possa cada vez mais aproveitar as oportunidades de evoluir acima de tudo. E o benfeitor Emmanuel diz o seguinte: a criatura interessada na produção de reflexos mentais protetores de sua senda não dispensará o entendimento por alicerce do trabalho renovador. E aí a gente vai pontuar. A criatura interessada na produção de reflexos mentais protetoras, ou seja, o que nós estamos refletindo? O que é que nós estamos pensando? O que é que nós estamos fazendo das oportunidades que são nos dadas? E ele diz mais: de sua senda não dispensará o entendimento por alicerce do trabalho renovador. Ou seja, na medida que nós cultivamos, né, no entendimento das razões, o que nós precisamos fazer para essa renovação, porque tudo existe no trabalho, né? Uma disposição. É preciso querer, é preciso fazer por onde merecer, é preciso, acima de tudo, estar disponível para que os nossos entendimentos alcancem o mais breve possível, o melhor possível para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Por quê? Porque é nos dado a oportunidade, é nos dado a condição de podermos evoluirmos e através das tarefas, através das renovações, através do nosso melhoramento, do nosso crescimento, é que nós evoluímos. E aí André Luiz mais vai dizer: entretanto, entendimentos que simbolize fraternidade operante, ou seja, precisamos fazer com que as coisas aconteçam, né? Desejamos a fraternidade, mas como desejar a fraternidade se quando as coisas acontecem eu trato mal, maltrato, degrino, eu falo mal, eu ajo com aspereza, eu ajo com ignorância, com estupidez. Portanto, ele diz assim: o entendimento, né, fraternal operosa na ação, no fato de verdade, fazer com que as coisas possam acontecer verdadeiramente. Porque o que adianta falar sobre fraternidade, falar sobre amor, falar sobre paz e não assim praticar? Portanto, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, se faz necessário que nós possamos praticar, vivenciar, poder fazer com que nossas transformações, as nossas renovações possa fazer com que as pessoas que estão próximas de nós sintam essa fraternidade, do amor, da solidariedade, do respeito, da empatia, desenvolver em nós as nossas potências das virtudes, tanto pegada, vivenciada com nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, se faz necessário a gente vivenciar, trabalhar. Boa noite, minha irmã Neide, seja bem-vinda, querida. E é preciso a gente fazer com que possamos crescer, evoluir cada vez mais. E o benfeitor espiritual Emmanuel diz mais: simpatia que se converta em fruto de forças atrativas, exteriorizando-nos a melhor parte, para que a melhor parte dos outros se exteriorize ao nosso encontro. Ou seja, na medida que eu trabalho, na medida que eu execute, na medida que eu pratique, né, o bem, o amor, em toda a sua expressão, é certeza dele voltar para mim. É isso que Emmanuel vai dizer, está dizendo para nós, né? Simpatizar que se converta em retorno para nós, né? Em retorno de forças atrativas, exteriorizar o que for de melhor, os melhores sentimentos, as melhores vibrações, porque os afins se atraem. Já nos diz,
né, a física. É preciso que eu exteriorize o que for de melhor, o que o nosso espírito possa exteriorizar dentro dos ensinamentos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, para que da mesma forma nós possamos captar, agaranhar, tanto encarnado como desencarnados, almas afins, almas desejosas de trabalhar para o bem, para o melhoramento, para o crescimento e para a evolução. E ele vai dizer mais: para que a melhor parte dos outros se exteriorize ao nosso encontro. Qual é a melhor parte dos outros? É o amor também, é a luz, é a serenidade, é o respeito. Porque se eu respeito, alguém vai me respeitar. Primeiro eu preciso me respeitar para respeitar o próximo. E o próximo, se respeitando, irá me respeitar também. Ou seja, é uma via de duas mãos. Um vai, outro vem. É uma bola de ping-pong. Eu lanço e ela retorna. É eu plantar e eu colher. Portanto, se faz necessário que eu pontualize, que eu faça o exercício na prática cristã da vivência do amor, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E o benfeitor espiritual Emmanuel vai dizer mais: todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós em regime do círculo natural. Olha lá. Todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental, numa onda mental. E aí a gente percebe quantas dificuldades muitas das vezes nós encontramos, né, em nos relacionarmos com as pessoas, né, de conviver com as pessoas, de lidar com as pessoas, principalmente na onda mental. Porque nós não compreendemos as pessoas e nem elas irão nos compreender. Portanto, só os afins fará com que isso aconteça, porque muitas das vezes nós somos visitados por ondas mentais que desconhecemos e que encontrou nas nossas mentes, no nosso espírito, o campo aberto, a porta aberta para influenciarmos negativamente ou positivamente, de acordo com as nossas ações pautadas dentro do Evangelho do nosso Jesus Cristo. Olha lá o que Jesus faz. Chega um pai, leva o seu filho, diz que ele passa por dificuldades, ora cai no fogo, ora cai, né, na água. Jesus expulsa, né, Jesus ordena com aquele espírito ele saia daquela criança, aquele espírito obedece, sai, e ele recomenda a ele e a todos nós: orai e vigiais, e mais do que nunca, cuidai com os teus pensamentos. Porque quando tu não cuida da tua casa mental, outros irmãos virão e encontrarão a casa ornada, preparada, mas vazia. E o que é que vai acontecer? Vai voltar a habitar novamente. E aí Jesus vai dizer: haverá choro e ranger de dente. Por quê? Porque muitas das vezes nós nos encontramos invigilante. E aí, para que os espíritos encontrem ressonância naquilo que eles querem, só basta a gente em vigilância, né? Por isso que se faz necessário nos conectarmos dentro da medida do possível com Deus, com Jesus. Mas também sabemos, no mundo em que vivemos e nas dificuldades morais que nos encontramos, é impossível a gente manter conectado com Deus Jesus constantemente, porque nós somos envolvidos em ondas eletromagnéticas e campos vibratórios, com pessoas, com lugares, com espaços que desconhecemos muitas das vezes. Conhecemos materialmente falando, mas desconhecemos o que ao redor dela convive. Nós não sabemos que tipo de espíritos estão naquele ambiente, que tipo de espíritos estão naqueles locais. E quando a gente chega, muitas das vezes recebemos uma onda que muitas das vezes não compreendemos, não entendemos. Que é isso aqui que eu ia dizer, em regime de círculo natural. Ou seja, por onde nós passamos, nós nos conectamos com essas almas. Essas almas encontrarão em nós, ou nós encontraremos nela, ressonância daquilo que pensamos, daquilo que vibramos. E Emmanuel continua: categorizamos-nos bons
ou maus espíritos, ou pensamento, conforme o uso de nossos sentimentos e pensamentos. Vai depender de cada um de nós, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, que no fundo constituem cargas de energias eletromagnéticas, com as quais ferimos ou acalentamos. Ferimos com os nossos pensamentos pesados, difíceis, né, dolorosos, de emanações que levam o outro ao sofrimento, né, às dores. Né? E ele diz mais: ajudamos ou prejudicamos, vai depender de cada um de nós. O que é que nós queremos? Ajudar ou prejudicar? Nós que já estamos no caminho do Evangelho de Jesus, é melhor, né, colocarmos em prática o seu amor, a sua compreensão, o seu entendimento, né, renunciando primeiramente ao eu egoístico, ao eu que muitas das vezes não consegue enxergar a dor do outro, porque quando isso nós não fazemos, com certeza nós iremos nos depararmos com situações que nem sequer não é meu, não estou sentindo, que se vire, e não é por aí. Né? E ele diz mais: vitalizamos ou destruímos? Vitalizamos coisas boas, desejamos coisas boas, ou destruímos, degrinindo, né? Prejudicando, emitindo os pensamentos negativos para a derrota, para o sofrimento, para a dor. E demais, e que voltam invariavelmente a nós mesmos. Olha lá, o que nós mandamos, recebemos. E muitas das vezes passamos por algumas circunstâncias em nossas existências, de nossa atual existência, e que desconhecemos, e aí usamos o verbo por quê, né? Ou questionamos: por que eu estou sofrendo? Por que eu estou sofrendo? Eu não fiz nada para merecer esse sofrimento. Será? Será que nós já paramos para analisarmos o quanto nós desejamos algo negativamente a alguém? Mesmo porque a ação não é o fato, né? A questão não é no fato da ação que você cometeu, mas no pensamento que emitiu. Desejou mal, desejou que o outro morresse, desejou que o outro passasse por isso, aquilo, outro. Você jogou, nós jogamos para o universo, e o universo ele está aberto, ele recebe. Mas compensação, o universo também vai trazer para nós, vai trazer para você. E é preciso que a gente o quê? Tenha cautela, vigilância, atenção, cuidado. Cuidar do corpo não é só o corpo exterior, mas também o campo mental, a mente, porque, como diz o próprio livro, pensamento e vida, tudo que eu penso exterioriza fisicamente na nossa atual existência e às vezes perdura por reencarnações adiante. E muitas das vezes algumas circunstâncias que estamos vivendo, algum momento que estamos sofrendo, é o que nós vivenciamos lá atrás, e temos que passar por essas situações nos dias atuais. Portanto, se eu emito coisas boas, se eu falo coisas boas, se eu comento, se eu emito, eu vou receber. E é claro, também, se estamos conectados no bem, se estamos trabalhando no bem, se estamos emitindo no bem, pode ter certeza que nós vamos colher os louros do bem, a paz interior, a serenidade. Todos que estão ao meu redor irão sentir também essa paz, porque é um gozo daquilo que você ou daquilo que nós emitimos para o outro, para o universo. E o universo retribui, e nós só devemos dizer o quê? Graças a Deus. Obrigado, Senhor. E ele continua a nos dizer mais o seguinte: invariavelmente a nós mesmos, impregnadas dos recursos felizes ou infelizes com que lhes
marcamos a roda, né? De acordo com o que nós plantamos, nós iremos colher. Emmanuel continua: quando coléricos, irritadiços, agressivos e ásperos para com os outros, criamos por atividade reflexa o desalento e a intemperança, a crueldade e a secura para nós mesmos. Olha só o que Emmanuel vai dizer. Percebe? Olha lá o que ele está dizendo. Quando coléricos, irritadiços, agressivos e ásperos para com os outros, criamos por atividade reflexa o desalento e a intemperança, a crueldade e a secura para nós mesmos. E quando generosos e compreensivos, prestimosos e úteis para com aqueles que nos cercam, criamos, consequentemente, a alegria e a tranquilidade, a segurança e o bom ânimo para nós próprios. Percebe? Né? Boa noite, meu irmão Cláudio. Boa noite, meus irmãos. E aí percebe o quanto ele nos traz essa compreensão, esse entendimento para todos nós, diante dessas oportunidades que nós estamos vivenciando, experienciando. Muitas das vezes não sabemos por que os reflexos da dor chegam até nós. Por que eu estou sofrendo? Né? Por que eu estou passando por esse momento difícil? Né? O que me levou a essa situação? Emmanuel traz para nós essas reflexões. Né? Colérico, irritadiço, agressivo, áspero para com os outros, criamos para nós mesmos o quê? As intemperanças, a crueldade e a secura para nós mesmos. Se eu dou tudo isso, o que esperar das pessoas? Se eu maltrato ela, se eu sou agressivo com ela nas palavras, nas atitudes, nas ações, o que esperar dela? Agora, como ele vai dizer aqui, se eu pratico bem, se eu pratico amor, se eu pratico o evangelho, se eu continuo a amar, a servir, o que esperar dessas pessoas? O bem, o amor, a fraternidade. Não quer dizer que essas pessoas que eu estou doando são elas que vão me dar, não. O universo vai trazer, vai colocar pessoas que me dê aquilo que eu preciso, ou aquilo melhor que eu doei, como diz Emmanuel. Na medida que eu dou amor, eu vou receber amor por onde eu passar. Mas se eu doar ódio, desejo de vingança, sentimento ruim, eu vou receber da mesma proporção. E aí a gente vê quantas pessoas, né? O nosso irmão Cláudio está aí, ele sabe muitas das vezes quantas pessoas se debruçam diante, né, do seu consultório e no seu diálogo, quantas pessoas chegam revoltadas por atitude de fulano, de cicrano, de beltrano, ou muitas das vezes ela vem com as frustrações, as dores, as angústias, sem ela compreender que o causador de todo esse sofrimento foi ela mesma. Agora, até ela entender, demorará. Por isso que, graças a Deus, à luz do Espiritismo, as pessoas estão estudando psicologia, estão aplicando espiritualismo ou espiritualidade à luz, né? Psicologia à luz da espiritualidade, ou seja, tratando o corpo, a mente e o espírito, né? Essa dualidade física e espiritual, para que as pessoas possam encontrar, diante das oportunidades, o melhor caminho para ser feliz. E Emmanuel continua a dizer, mais ainda, responde-nos a vida em todas as coisas, em todas as criaturas, segundo a natureza do nosso chamamento. Né? Olha lá, responde-nos a vida em todas as coisas, em todas as criaturas, segundo a natureza do nosso chamamento. Como nós estamos atuando?
Como é que nós estamos fazendo? Né? De que maneira? Como é que nós estamos? Agindo bem? Fazendo bem? Praticando bem? Estamos servindo bem? Porque nós estamos sendo chamados. O Senhor preparou o banquete. E como diante desse banquete nós estamos vivenciando? Será se nós estamos aproveitando esta oportunidade desse banquete, desse chamamento? Todos os dias Jesus nos chama. Todos os momentos Jesus nos convida. E quanto de nós nos habilitamos a ser os escolhidos de Deus? Porque se faz necessário, acima de tudo, ser os escolhidos de Deus. Ser os escolhidos de Jesus. Se Ele nos chama, se Ele nos convoca, se faz necessário nós nos habilitarmos para tal. E como habilitarmos para sermos os seguidores de Jesus? Como nos habilitarmos para nos qualificarmos como os escolhidos? Vivenciando. Não tem outro caminho senão vivenciar os ensinamentos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai se não for por mim. Emmanuel continua a dizer o seguinte: até o ingresso na consciência cósmica, todos os seres se distinguem pela face de luz com que se ateiam para os cimos da evolução e pela face da sombra pela qual ainda sofrem a influência da retaguarda. Olha lá, nós estamos olhando para o alto, estamos vendo para a luz, mas ainda há lá atrás os equívocos das sombras, dos nossos erros, né, dos nossos equívocos. Né? Nós deixamos muitos na escuridão. Nós já caminhamos bastante. E o que é que nós devemos fazer? Como diz o próprio benfeitor Emmanuel, agora voltar e iluminar o caminho daqueles que nós deixamos na escuridão. É isso que ele vai dizer aqui, é isso que ele está... No ingresso da consciência cósmica, e essa consciência cósmica é a consciência de Deus, é a nossa consciência cósmica universal, onde os espíritos, mais uma vez, nós iremos repetir. Onde é que se encontra a lei de Deus? Na questão 621, na nossa consciência. E essa consciência cósmica, se faz necessário vivenciá-la. E é claro, ela só vai ser vivenciada na medida que eu tenha esse entendimento. Do onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu irei. Portanto, o Evangelho de Jesus nos convida a esse entendimento, a essas reflexões. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas nos libertará do quê? Da ignorância espiritual. Nos proporcionando conhecer as verdades que nos libertam das amarras, das algemas do passado. Que muitas das vezes dificulta eu dar um passo adiante para a evolução moral e espiritual. E olha lá o que Emmanuel vai dizer para todos nós ainda. A própria posição vulgar do homem na Terra vale por símbolo dessa condição específica. Ou seja, quando nós nos encontramos aqui, muitas das vezes, né, encontramos dificuldade dessa libertação. Por quê? Ainda as coisas, ainda as paixões materiais nos dificultam a nossa libertação, ao nosso crescimento, à nossa evolução. E ele diz mais, por cima, o fluxo pleno do sol, ou a luz do sol, por baixo, a escuridão do abismo. Ou seja, nós enxergamos a luz do sol e também enxergamos a escuridão da terra. Mas a escuridão da terra não é especificamente falando, mas a escuridão da nossa inferioridade moral, de quanto ainda nós somos pequenês, né? Há um livro muito interessante de Leonardo Boff, um filósofo, né? E acima de tudo um teólogo,
E no livro dele, a aiga e a galinha é uma metáfora humana, né? É um livro muito interessante que você já deve ter lido ou escutado, né? No que se diz respeito ao camponês, né? Que ele observa uma ave no meio do caminho, tá certo? E aí ele, perdida, ele pega essa ave, parecida com a das suas galinhas, e leva para o seu puleiro. E lá ele cria, né, nos moldos das suas galinhas, do seu galo, né, pensando ele que seria uma mesma matriz, né, uma mesma espécie. E aí ele percebe que aquela ave ele desenvolve mais do que os outros. E com o tempo ele percebe que aquela ave não é uma galinha e nem é um galo, é uma águia, né? E aí, diante dessas possibilidades, diante dessas condições, ele vai dizer o seguinte, né? Boa noite, Márcia, boa noite, Vera, sejam bem-vindos vocês, muita luz e muita paz, minha irmã Teresa, que Jesus abençoe. E aí, ele pega aquela ave, ele coloca no braço e mostra para ele o sol, né? O espaço, para que ela possa voar, para que ela possa seguir, né, os novos horizontes. E aí, com o tempo, nesse treino, ela segue, voa e vai adiante. E aí, moral da história, Leonardo Boff vai dizer o seguinte: tem muitas pessoas que são águias, que conseguem enxergar a luz à frente, mais adiante, mas tem outras pessoas que são galinhas, que vivem ali, não sai daquele universo, não sai daquele caminho, não sai daquele espaço, né? Naquela convivência, e não consegue enxergar a luz da sua frente. E aí essas pessoas sofrem as dores, as angústias, o sofrimento. Boa noite, minha irmã Lisângela, seja bem-vinda, querida. Muita paz e muita luz para você, viu? Portanto, quantas pessoas são águias e quantas pessoas são galinhas? Não quer dizer que nós devemos viver com a mente na lua, né? Mas a gente precisa ter essa percepção da realidade, mas confiando de que a gente precisa sair dessa circunstância, sair dessa situação. Porque sair das circunstâncias, sair das situações, depende unicamente de todos nós. Não depende dos espíritos, não depende de Deus, não depende de Jesus, não depende de ninguém, depende de cada um de nós. E para isso se faz necessário o entendimento disso, a disposição, o querer, o sair. E é isso que Emmanuel está dizendo para todos nós. A própria posição vulgar do homem na Terra vale por símbolo dessas condições específicas. Por cima, a luz plena do sol, daquilo que nós almejamos. E quem é esse sol? Jesus. Quem é esse sol? É Jesus. Eu sou a luz do mundo, Jesus vai dizer. Eu sou a luz do mundo. Se ele é a luz do mundo, é nele que nós devemos espelhar. É nele que nós devemos focar. É nele que nós devemos vivenciar como ele vivenciou aqui. Ah, Reinaldo, Jesus está ano luz, mas precisamos imitá-lo. Precisamos, de alguma forma, forçar, ou melhor, vivenciar a nossa natureza espiritual. Compreender de que nós não seremos espírito evoluído de uma hora para outra. Há uma conquista, e essas conquistas fazem com que a gente possa, né, diante das oportunidades, diante das circunstâncias, a gente possa viver todas elas. Mais adiante, ele vai dizer o seguinte para todos nós: todos semelhantes, todos recolhemos do Pai Celeste o estímulo ao futuro, e todos padecemos os reflexos do passado, assim nos protegerem sobre a existência. Nós queremos, né? Nós precisamos evoluir, mas ainda as malhas do passado dificultam. Parece que ela nos arrasta, ela segura a todos nós, né? Da gente dar um passo adiante. Sempre tem algo que impede a gente ir para frente, impede que eu vá adiante.
mas é preciso seguir, porque a nossa meta é a evolução, é o crescimento. E Emmanuel vai dizendo mais o seguinte: desatando assim as algemas do mal que nós mesmos forjamos em detrimento de nossas almas, há que buscar o bem, senti-lo, mentalizá-lo e plasmá-lo com todos os potenciais de realização ao nosso alcance. Que lindo! É poético isso aqui. Olha lá. Nós estamos ainda algemados pelos nossos erros, os nossos equívocos do passado. E isso nós não negamos, né? Quantas das vezes nós sentimos dificuldade a nos libertarmos de certas coisas, né? De algumas situações, né? Nós queremos deixar ela, mas ela nos persegue. Isso é algema. Ou seja, muitas das vezes nós nos confortamos com essas circunstâncias que não nos traz um bem, que não nos faz bem. E aí ele vai dizer mais: porém, há que buscar o bem, senti-lo. Precisamos buscar o bem e verdadeiramente senti-lo, mentalizá-lo, em fazer o bem, na prática do bem, plasmar, criar. Como? Que maneira? De que forma? A quem? Para quem? Onde? Né? Com todos os potenciais de realização ao nosso alcance. Eu posso fazer o bem a alguém? Quem? Como? Quando? E onde? Percebe? Potencializar isso. Eu quero fazer bem a fulana, a cicrana, a beltrano. Eu quero fazer um bem a uma creche, a um lar geriátrico, ou a um presídio, aonde quer que você queira estar. Ou melhor, a um amigo, a um parente, a um pai, a uma mãe. Portanto, quando nós mentalizamos e potencializamos esse desejo, é claro que com nós vai muitos espíritos do bem trabalhando, porque quando a gente chega lá, chega uma falange, e quantas das vezes a gente vê pessoas, né, sofrendo, passando por alguma dor, por alguma situação, e quando, né, a gente chega, parece que a gente é Jesus. Não, foi os espíritos que nos ajudaram. Boa noite, minha irmã Melina, muita paz e muita luz. Nós potencializamos, nós regimentamos espíritos amigos para com eles estar auxiliando, ajudando, amparando. Boa noite, meu irmão Elias, seja bem-vindo, meu querido. Portanto, quantas das vezes nós não somos Jesus, nós não somos Deus, nós não somos ainda um Jesus, mas na medida que o desejo da prática do bem, o desejo de fazer o bem, o desejo de auxiliar, o desejo de diminuir o sofrimento, a angústia, a dor do outro, não tem preço maior, gente, da gente poder atenuar o sofrimento do outro. Isso é o desejo da prática do bem, isso é a potencialização, não importa onde você estiver, se você for auxiliar, se você for ajudar alguém, se você amparar alguém, se você for levar uma palavra de conforto, não importa, uma ligação: oi fulano, oi fulana, como é que você está? Estou morrendo de saudade. E aí você conversa com essa pessoa, bate um papo, ou você reúne com essas pessoas, ou você faz qualquer coisa, mas você leva o bem-estar a essas pessoas, e essas pessoas serão gratas, porque foram momentos ímpares na vida dela que ela estava cabisbaixa, sofrendo, angustiada. Se faz necessário fazer isso, trabalhar, vivenciar, potencializar. Não devemos dar guarita aos espíritos menos favorecidos que querem impedir com que a gente leve o bem, faça o bem a qualquer outras pessoas por aí no mundo lá fora. E Emmanuel continua a dizer: para começar, precisaremos separar o criminoso da criminalidade.
Isso também não só aos irmãos carcerados, mas nós mesmos. Os nossos crimes do passado, como diz Chico, né, está guardado dentro de nós. Márcia, obrigado, Márcia. Somos nós, né? Somos uma dessas pessoas, querida, né? Esse criminoso, da qual os nossos crimes estão guardados dentro de nós, né? Precisamos tirar ele, né? Saber que erramos, mas não ficar nos martelando sobre o passado, o que fizemos, tá certo? Diante dessas circunstâncias, como o lavrador que estabelece diferença entre o verme e a plantação, para abolir o domínio do primeiro, enriquecer a utilidade do segundo. Eu tiro, elimino, trabalho as dificuldades morais e potencializo as minhas virtudes, as minhas qualidades, que todos nós temos. E ele diz mais: assim como o trabalhador rural extingue a praga, elimina, né, a baixa autoestima, o sofrimento, as queixas, as reclamações, a gente diminui ela, né, salvando a lavoura, estimulando o agradecimento a Deus por tudo. Eu evito os pontos negativos e exalto os pontos positivos. É necessário que o nosso entendimento, que é a lição de hoje, improvise meios de auxiliar o companheiro que caiu sob a guente da delinquência sem alertá-la. É preciso que eu me alerte: olha, tu tá errando, o caminho não é esse, olha o que tu tá pensando, o pensamento não é esse, certo? Despertando, porque ele fala aqui no outro, mas eu estou trazendo para nós. É claro que nós devemos sempre auxiliar o outro, oportunizar o outro, mas o que adianta eu ir auxiliar o outro se eu não cuido primeiro de mim? Jesus é muito claro: amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, para que eu possa amar o próximo, eu preciso amar a mim mesmo. E Emmanuel vai dizer: apequenar-se para ajudar. E aí a gente vai trazer João Batista, quando ele vai dizer para o Cristo: agora é preciso que eu diminua para que tu cresça. Quando ele diz isso, ele já está estabelecendo a condição de que ele irá desencarnar e que dali diante é Jesus que irá cumprir a sua missão. Isso se chama humildade, coisa que a gente ainda está aprendendo, porque na guerra da vaidade eu quero ser melhor do que o outro, eu quero ser mais ativo do que o outro, mais sabido do que o outro, eu quero ser mais e mais e mais, e aí é uma guerra de vaidade. Longe estamos de Jesus. E aí ele continua: sem perder a altura. O diminuir não quer dizer que nós seremos, né? Ou seja, sermos humildes, vou botar uma sandália havaiana, uma roupa mais simples. Não. É nas posturas, na forma de ser, de agir. É assegurar a melhoria de todos, aceituando a própria sublimação, exaltando, auxiliando, ajudando cada vez mais o irmão de caminho que está sempre ao nosso lado, principalmente o irmão de outrora, que somos nós mesmos. Eu sou o Rinaldo hoje, trabalhando para vencer o Rinaldo do ontem. A entidade, esse espírito velho do passado, que traz o bojo de muitas dificuldades morais, de muitas algemas ainda atreladas, e eu preciso desconectar, tirar essas algemas para que eu possa crescer e evoluir. E finaliza dizendo Emmanuel: entretanto, só o culto infadigável do entendimento pode garantir-nos o equilíbrio indispensável no serviço
do autoburilamento, em que devemos empenhar os nossos melhores sonhos, de vez que apenas o amor puro é capaz de criar em nossa mente a energia de luz divina, a expandir-se de nós mesmos em reflexos de protetora renovação. Cultivar o entendimento. É impossível nós, né? Boa noite, Edilene. É impossível a gente fazer um melhor sem entender o porquê nós estamos fazendo. É impossível. Fazer por fazer, como diz, de boa vontade o inferno está cheio, né? Já diz um ditado popular. É impossível fazer sem saber antemão o que nós estamos fazendo. E ele diz mais: para garantir o equilíbrio dispensável no serviço do autoburilamento, porque na medida que nós estamos trabalhando, nós estamos burilando o nosso espírito, crescendo cada vez mais, desenvolver, empenhar os nossos melhores sonhos. Qual é os nossos melhores sonhos? É fazer o bem, é atenuar a dor, aliviar o sofrimento, a angústia de muitos que estão por aí. E ele diz mais, que veja que é apenas um amor puro, e esse amor estamos a caminho de desenvolver, porque nós estamos cultivando, né, adubando esse entendimento, para que aí sim nós possamos, com esse amor puro, criar em nossa mente a energia da luz divina, que é estabelecida em cada um de nós, expandir-se de nós em reflexo do prototeral, né, diante da possibilidade de ajudar o próximo. Portanto, Emmanuel encerra esse capítulo 10 sobre o entendimento, e no próximo sábado nós estaremos no capítulo 11 berço. E para finalizarmos, nós iremos encerrar com uma prece muito interessante, Parnaso Além Túmulo, da nossa irmã, querida irmã Alta de Souza, que é intitulado para todos nós, de reflexão, a prece. É linda, é linda. Olha o que Alto de Souza vai dizer para nós. Estendei vossa mão bondosa e pura. Mãe querida dos fracos pecadores, aos corações dos pobres sofredores, mergulhados nos prantos da amargura. Derramai vossa luz, toda esplendores, da imensidade, da radiação, à altura, de região ditosa da ventura, sobre a sombra dos cáceres das dores. Ó Mãe, excelsa Mãe de anjos celestes, mas amor, desse amor que já nos desdeste, queremos nós em cada novo dia. Vós que mudais em flores os espinhos, transformais toda a treva dos caminhos em clarão refugantes da alegria. Portanto, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, meu amigo e irmão Nunes, seja bem-vindo, bem-vinda. Portanto, eu só tenho a agradecer a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade, né? A doutrina dos Espíritos nos convida a esse entendimento, a uma reflexão. O que é que nós queremos? A gente fizemos o estudo do NEP ontem. Ô, meu amigo Iremar, um prazer ter você aqui, meu amigo. Desejo a você, sua família, sua mãe, irmãos, esposa e filho, muita luz, paz e saúde, viu? Um prazer. Estávamos refletindo ontem, no estudo do NEP, no Uniluz, sobre os dois cegos, né? Onde Jesus, descendo de Jerusalém, né, para Jericó, e ele vê os dois cegos, né,
Bartimeus, um considerado pelo nome Bartimeus, e eles pedindo, implorando, né, ao filho de Davi que pudesse curá-lo, que pudesse abrir os olhos deles. E aí a gente vai ver o seguinte: quanto de nós, quanto Jesus passa em nossas vidas e os nossos olhos ainda se encontram fechados. Aqueles dois cegos, eles foram indagados por Jesus: o que queres que eu faça? Eles poderiam até ser um ignorante, um estúpido, né, na sua formação que o era, né, pedinte. Eles estavam pedindo no caminho, na estrada de Jericó, uma cidade rica, né, de árvores frondosas, né, e Jesus disse: do que queres que eu faça? Quero que tu abras os nossos olhos. E Jesus assim o fez. Vai que tua fé te curou. Mas abrir os olhos não é o abrir os olhos materialmente falando, não. Porque isso é uma simbologia. É abrir os olhos, os nossos olhos do entendimento, né? Das nossas... Boa noite, meu amigo, irmão Cássio. Desejo a você sucesso no seu empreendimento na cidade de Passira, viu? Que Jesus lhe abençoe, que seja feita a vontade do nosso Pai que está no céu. Muito sucesso e sabedoria na sua vida, cada vez mais. E aí, Jesus indaga a eles: o que queres que eu faça? Que cure, né? E aí, boa noite, minha irmã Cicleide. E aí a gente viu ontem no estudo, Cicleide está aí de prova, né? Como foi interessante os dois cegos de Jericó. E muitas das vezes nós estamos cegos de entendimento. Muitas das vezes sem discernimento. Agimos muitas das vezes sem compreensão, sem entendimento, né? Sem ideia. E aí, quantas das vezes a gente perde a oportunidade, né, de poder trabalhar em prol do bem dos irmãos, né, trabalhar em torno de nós, porque muitas das vezes o que está faltando é o entendimento, é a humildade de dizer: poxa, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, como faço, como eu devo, né? Às vezes nós julgamos as pessoas, as atitudes, as ações, da qual Jesus solicita: não julgueis para não ser julgado. Será que realmente a doutrina dos Espíritos, essa bendita doutrina, está abrindo os nossos olhos? Está levantando o véu do esquecimento? Se faz necessário uma reflexão, acima de tudo, como nós estamos pensando. Pensamento e vida, como relata Emmanuel, né? A nossa mente é o reflexo de onde quer que nós estejamos, na terra como no céu. Tem um relato de um amigo nosso que desencarnou, e quando ele veio para nós trazer a comunicação, o testemunho dele, vai dizer: gente, vocês aí, como eu tive aí o corpo físico, né? E a gente tem um corpo físico que esconde o espírito. Das vezes a gente dizer uma coisa e fazer outra, ou muitas das vezes não fazer nada. Porque a gente fala na imortalidade da alma, a gente fala na comunicabilidade dos espíritos, a gente fala de tantas coisas, e muitas das vezes a aplicação dela se torna utópico. E aí ele diz: quanto eu sofro, porque hoje estou vendo o quanto é verdade aquilo que eu falava, mas que infelizmente eu não praticava. Portanto, a gente percebe que essa mensagem de Emmanuel é uma reflexão muito forte, muito grande para todos nós. Precisamos reaver vários questionamentos, em particular nosso, não do outro, desde que cada um faça o seu. Nós não devemos nos preocuparmos com a vida alheia, nós devemos se preocupar conosco. Nós precisamos, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, ser diferente, né? Trabalharmos com humildade, com sinceridade, com honestidade. Não importa a forma, não importa a maneira,
mas que que a gente possa compreender a dor do outro, entender a dor do outro, o sofrimento do outro, ser mais empático às angústias e às dores e o sofrimento do outro. Portanto, as mensagens de Emmanuel, principalmente Pensamento e Vida, diz respeito particularmente, como ele vai dizer na sua introdução, que companheiros procuraram ele para que ele trouxesse alguma coisa para nós, no campo mental, no campo da vivência. São experiências ímpares que esse e outros tantos espíritos, e que nós estamos vivenciando. Eu digo sempre, nós estamos nas melhores encarnações nossa. Hoje estamos tendo a oportunidade de encarar face a face a realidade da vida, porque qual é o nosso legado? Será que nós estamos preparando ou iremos deixar algum legado, né? De atenuar, de auxiliar, de ajudar, de enriquecer cada vez mais? E para finalizarmos, temos 3 minutos, há um depoimento de uma entidade no livro, no Problema do Ser, do Destino da Dor, intitulado No Ser, que esse espírito vai dizer: eu me encontro aqui um pouco melhor. Não quero vos dizer que eu não tive problemas, eu não tive vícios, dificuldades morais aí na terra. Não, mas eu digo uma coisa a vocês: eu assimilei do Espiritismo o que ele pôde me dar do que for de melhor. E aí, aproveitando as oportunidades e entendendo o que o Espiritismo me trouxe, eu procurei acalentar, confortar, auxiliar, enxugar lágrimas. Eu fiz o que eu pude fazer aí na terra. Por isso que eu gozo hoje, aqui no plano espiritual, menos dor, menos sofrimento. Porque eu compreendi que é na prática, é na vivência que a gente cobre, como diz Pedro. O amor cobre multidão de pecado. Meus irmãos, minhas irmãs, eu só tenho a agradecer. Para mim, esse estudo está sendo de muita reflexão, em particular para mim. Me esforçando, me dedicando o máximo para trabalhar ainda aquilo que eu não tenho, mas com muito amor, com muito carinho. É a humildade. Em poder entender de que cada pessoa que vem conversar comigo, desabafar, seja de homem ou seja mulher, de ordem particular ou não, eu respeitar e, mais do que nunca, auxiliar, não degrinir a imagem de ninguém, mas tentar fazer com que Jesus toque no coração dessas criaturas, sem tampouco violentar os seus pensamentos, sem violentar as suas escolhas como doutrinas da sua vida, enfim. Eu só desejo a todos vocês muita luz e muita paz. E vamos, em forma de agradecimento e oração, nos conectar com Deus e com Jesus por mais uma oportunidade. Obrigado, Senhor, por isso, por mais uma oportunidade, por tudo que está nos dando na noite de hoje. Nos dai força, luz, paz, tranquilidade, serenidade. Abençoa cada coração, cada irmão e irmã que estão conectados nesse exato momento e que futuramente irão assistir essa live. Que Deus Jesus possa abençoar, que Deus Jesus possa confortar, possa dar uma noite de paz, tranquilidade, serenidade e uma semana vidoura de muita luz, paz, tranquilidade hoje, amanhã e sempre. Gente, boa noite, muita paz, um bom feriado para todos, uma excelente semana e que até o próximo sábado, em nome de Deus e em nome de Jesus. Muita paz e muita luz para todos, viu?